Pessoal, beleza? Aqui é o Raid. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula aberta. O tópico que vocês escolheram lá na Blueline foi como analisar uma mão de dúvida. Vamos lá. Esse é o conteúdo da nossa aula. Primeiro a gente vai entender a importância da dúvida e do erro. Depois a gente vai entender a chave que é para fazer uma boa análise e as diferenças entre uma análise pela intuição e uma análise por estudo. Beleza? Então, a importância da dúvida e do erro. Isso aqui é uma coisa primordial, assim, que às vezes a gente acha que é ruim errar, ou a gente acha que é ruim tirar dúvida, é ruim ter dúvida, só que na realidade isso tudo é parte do grande processo de aprendizado, né? E da criação da excelência. Então, a gente duvidar, a gente errar, é o princípio para a gente poder corrigir e a gente poder repetir esse processo e cada vez mais ir refinando assim nossa estratégia. Isso é para a vida, né? E tudo. Então, vamos desmistificar esse conceito de que errar é uma coisa ruim. Errar é muito bom. Sem ele a gente não consegue acertar de forma excelente, né? A gente pode acertar ali que nem relógio, e quando ele está sem pilha, ele está certo 2 vezes no dia. Mas a gente errando e corrigindo é o que vai fazer a gente ser um player muito melhor. Então, errar não é ruim. Ruim é persistir no erro ou não se permitir errar, né? E persistir no erro por medo de tirar dúvida, por não querer estudar, tudo isso aí realmente é ruim. Então, duvidar é também fundamental para o aperfeiçoamento. Perfeito? E aqui a gente tem uma frasezinha de Mind Coach, né? Mas que é fantástica, assim, né? Que a gente é o que a gente realmente repete, né? E a excelência, ela não é um feito, né? Não é uma coisa assim que acontece do nada, ou não é uma coisa que algumas pessoas nasceram com o dom. Na realidade, ela é um hábito, né? Ela é todos os dias você fazer, repetir, corrigir. Isso que vai tornar você excelente em alguma coisa. Show? Então, entrando agora realmente no conceito da coisa, né? A chave da análise. O que é isso? Toda análise que você for fazer de uma situação, um pouco, seja através de intuição, que é você olhar ali e falar, poxa, isso aqui é bom. Não, isso aqui é fogo. Ou através de estudo de GTO, estudo de matemática, você calcular ali odds em alguma calculadora online, você entender o conceito de realização de equidade. Então, a chave da análise, né? Toda análise, ela tem 3 princípios principais. O primeiro é qual é a sua estratégia padrão. Então, você tem que ter uma estratégia bem definida ali contra a população, e essa estratégia você vai refinando ela aos poucos, conforme você for adquirindo conhecimento, e ela é o seu B-game, tá? Então, você tem uma determinada situação, te gera dúvida, mas você tem uma estratégia padrão. Exemplo, você está enfrentando uma situação de bet-check-bet, você já tem conhecimento que ela é uma situação overblefada, tanto pelo fish quanto pelo reg, e sua estratégia padrão é pagar com quase qualquer valor. Só que você está num bordo extremamente conectado que o River acertou muitos draws. Então, você está em dúvida, você tem que pagar. Mas você já tem uma estratégia padrão que te orienta ao call naquela situação. Beleza? Segundo ponto é o conceito de filtro de range. Conforme as ações foram acontecendo no poker, o poker é um jogo de informações incompletas, mas a gente coloca o vilão num range para a gente poder saber se nossa ação, em termos de frequência e de odds ou no longo prazo, é lucrativa ou perdedora. Então, o cara começou ali no pré-flop, ele tem todas as mãos. Aí ele dá um mini raise, ou ele dá um limp, e filtra um pouquinho a mão. Aí teve flop, ele se betou, ele não se betou, ele deu check raise, ele não deu check raise, ele deu check bet, ele deu um call, ele não deu um call. Tudo isso vai gerando informações pra gente e a gente vai filtrando esse range dele. Então, para não complicar muito a situação, o que você faz é imaginar com que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso com valores altos e bluffs. Beleza. Esse range é forte ou fraco? O board é oversebetado. Então, provavelmente, ele pode estar com um range mais fraco ali. Ou não, o cara está sebetando pote num board 8 high. Provavelmente ele está com um range mais forte ali. Então, esse é o conceito de filtro de range. Ele vai ficando mais preciso conforme o vilão for dando mais informações para a gente. Então, depois que a gente fizer isso, a gente consegue entender ali se nossa ação ela deve ser uma ou outra, com base nesse range que a gente está enfrentando. Então, qual é a ação ideal aqui? Aí, pô, o cara ele tá over, blefando aqui nessa situação, minha ação ideal é bluff catch. Eu paguei. Mostrou o showdown, ele tava blefando mesmo? Pô, interessante. Então a gente já sabe que esse cara ele tem um potencial de blefe e quando a gente jogar contra ele, a próxima mão, a gente já vai carregar mais informações ainda. Beleza? 3 conceitozinhos básicos, então. Qual é a minha estratégia padrão aqui? O conceito de filtro de range e qual é a ação ideal com base nesse filtro de range e ajustes que eu posso fazer no futuro. Aqui
é a nossa primeira análise possível, a análise intuitiva. Eu vou mostrar para vocês em tempo real como é que é a análise intuitiva. Então, a gente tem uma situação aqui, eu vou esconder o HUD porque não é tão relevante, mas já vou dar um adendo aqui para a galera que fez o curso de fundamentos, já sabe que esse cara aqui é um bully, né? Você que não fez ainda o curso de fundamentos e não tem muita noção de HUD, a gente vai esconder para essa aula. Então, a análise intuitiva nada mais é do que você olhar a mão e com base na quantidade de mãos que você já jogou, em tudo que você já estudou do poker, em todo o seu conhecimento, você vai criar uma suposição, uma intuição em relação ao que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, esse bordo é um bordo underbetado, ele não betou, então a gente já corta ali alguns noves, a gente já corta ali alguns draws, utilizando o conceito de filtro de range. Chegamos no turn, é um turn que é overbluffado, o rei. A grande parte dos jogadores tem esse plano de jogo, essa estratégia de blefar em cartas altas, e é uma boa estratégia, funciona realmente. Então, ele beta. Eu pago, eu tenho uma bluff catcher total aqui, né, sem equidade adicional nenhuma. E o river é mais ainda overbluffado, né? E ele faz um size ali que não me diz muita coisa, né? Ele não tem o Ice com esse size, a gente sabe que ele não tem um 9. Pode ser o rei? Pode, né? Mas eu acho que ele betaria mais alto, porque realmente é uma situação que ele sabe que eu sei que é overbluffada. Então, o que eu paguei de bluff catcher no turn, eu vou pagar de bluff catcher no river, né? Então, e o que eu vou foldar no river, eu vou foldar porque provavelmente algum draw ou vou dar um raise, alguma coisa assim. Call, e ele tem um valor 8, certo? Por que esse call? Intuitivamente falando, por tudo isso que eu falei para vocês, é uma situação overbluffada, mas muito provavelmente para eu ter feito isso, eu já tinha informação prévia. Ele tem um DD muito alto, ele tem um barrel muito alto, né? Então eu vou inventar de vez em quando esse tipo de coisa com valores de showdown contra esse perfil. Então, essa é a análise por intuição. É o que normalmente a gente usa em game. Você não vai ter tempo de estudar a mão toda, calcular a equidade, odds, e não sei. Odds até tem que os softwares eles já mostram, né? Mas tipo, entender afinando perfeitamente o range do vilão. Normalmente a gente joga com essa intuição, que ela é melhorada conforme você estuda, conforme você passa pelas situações. Só que em determinados casos a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ser uma faca de dois gumes. Normalmente, se você está com dúvida, é porque é uma situação que não é tão corriqueira para você. Então, sua intuição em relação a essa situação, ela não está refinada. E aí a gente, nesse tipo de coisa, a gente vai tomar jogadas mais conservadoras, que seria o fold. Porque o medo do desconhecido é uma coisa bem enraizada na mente humana, né? A gente não vai entrar em psicologia agora, não. Mas essa é análise por intuição. É tipo, o que eu acho com base em tudo que eu já passei de experiência no poker. E a nossa análise por estudo, né? Vamos voltar a mão e a gente vai analisar essa mão agora por estudo, beleza? Essa é de fato a solução da mão. É a análise que vai fazer você desenvolver mais linha de raciocínio analítica quando você estiver jogando o poker. É o que vai fazer você ter conhecimento mais sólido, porque a outra análise, no final das contas, não deixa de ser assim um eu acho. Então, ela ainda tem um pouco de dúvida. Essa aqui, ela resolve a coisa. Como ela é feita? Ela é feita com auxílio, seja através de software, seja através de jogadores mais experientes, seja através de matemática, calculando odds, calculando alguma coisa, ou através da teoria, né? Aqui eu vou usar o amigo do jogador iniciante, que é o Flopzilla. Eu acho que esse programa aqui ele é essencial, assim, para a galera que está começando ali, porque ele vai te trazer um entendimento de como funciona combo contra range muito grande, que é o que você joga contra ficha, é sempre seu combo contra o range dele, que você quer fazer a melhor decisão para sua mão naquele momento, como se você estivesse jogando num vácuo, né? Porque você não vai contra o phishing depois, muito difícil, vai jogar poucas mãos com ele. E esse software, ele é perfeito para isso. Não. Como é que funcionaria aqui? A gente coloca a nossa mão aqui, então eu tenho um dama 7. A gente coloca o bordo, 5, 9, 3, tá? E a gente vai fazer os filtros de range aqui através dele mesmo. Então, aqui é o range do vilão. Qual é o range do vilão aqui? Pô, Raid, não sei, cara. O cara não tem essa noção ainda de quanto de PPP ele tem que estar jogando e tudo mais. Beleza. Então,
O que você pode fazer aqui são duas coisas. Primeiro é pegar a sua tabela de range e simular como se ele jogasse a sua tabela. Ou você pode chegar no GTO, gratuito. Essa parte do GTO ela é gratuita. E vou logar qualquer conta aleatória aqui, minha mesmo, para vocês verem que ele tem o gratuito, né? Claro que aqui tem antes e o gratuito não vai ter antes, né? Mas um pequeno detalhe. Então, está em 12 bebês. O GTO deveria jogar dessa forma aqui. Então, tá, simplificando, a gente sabe que o cara tem mais ou menos 80% do range e deveria chovar algumas coisas. O GTO tem 80% do range e deveria chovar algumas coisas, tá? Quando você não tem certeza, você vai usar peso, seria assim, frequências, né? Então tá, vamos considerar que ele vai chovar ali 80% dos ases mais fracos. O fish, ele ainda pode ter essa borda aqui, né? Então vai ter 5% daqui. A gente vai considerar que ele vai foldar também um pouquinho essa outra borda daqui. Então a gente vai construindo o range percebido dele. Provavelmente ele vai chover o do 2, 3, 3, 4, 4. Pode ser que chove um pouquinho do 5, 5, 6, 6. Fish gosta de dar open chove com pocket pairs. A gente vai considerar aqui que ele vai chover 20%. E a gente vai considerar que ele vai foldar um pouquinho da borda do suited, porque o Fish ele não tem muito essa noção assim de que combos suited são melhores no pós-flop. Então, a gente tem esse range. A gente pode até ir um pouco mais fundo ainda e considerar que o Fish vai ter mini raise. Então, ele não sabe que essa faixa de stack não tem mini raise. 40% das vezes ele vai dar mini raise com o topo do range dele. Beleza? E a porcentagem das vezes ele vai ou chovar ou dar mini raise com esses ases daqui. Então, a gente simulou aqui um range. Ok? Quando bom, a gente vai aplicar agora o conceito do filtro de range. Flop, check, check. Bom, ele não tem top pair. Ele não tem overpair, ele não tem dois pares, ele não tem sete, ele não tem sequência. Ele para de ter esse topo. Ah, ele tem um 5? Cara, algumas vezes. Então a gente vai botar um peso aqui no 5, tá? Com menos frequência é o topo, ele teria betado, né, com mais frequência. E o bottom, ele vai ter com mais frequência do que o topo, mas ele também teria betado com uma certa frequência, porque o fish gosta de betar. O bottom pair, da mesma forma, só que ele betaria com um pouco menos de frequência, então a gente vai considerar que ele tem 85% do range. Ele tem todas as mãos não feitas. Flush draw, a gente vai considerar que ele teria betado algo como 50%. Eu acredito que esses flushes melhores aqui em AIS, ele teria betado em rei, ele teria betado tipo 80% do range. Eles betam muito, né? E esses mais fracos, a gente vai considerar que eles betaram 50% do range. E Fish gosta de acelerar os draws. Então, open-ended da mesma forma. Open-ended eles têm um pouco mais de dificuldade de visualizar. Então eu vou botar que eles betaram só 40%. Beleza? Ok. Ok, 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 ok. Ok, então passou pelo filtro do rim, bateu um rei turn, tá? Ele faz um size bom, até, tá? Então, o que que ele representa com esse size? Ele, na realidade, representa dois pares, overpair, top pair, que, assim, poderia betar até um size maior, então você poderia até filtrar que, tipo, ele teria 40% dessas mãos muito boas betando pot ou overbet, porque eles têm medo do flush, né? Então, pode considerar que 40% vai betar, então 60% passa no filtro, né? 40% ficou lá atrás. Então, beleza. Ele não tem o 9, né? Betando esse size. Cara, pode ter, vou botar um pouco mais. Vou botar 50% do que sobrou dos 9 e
Guys, a gente não filtrou. Ó, foi mal aqui, ó. A gente tem que clicar aqui, ó. Agora a gente filtrou o flop pro turn, beleza? O que me indicou foi ele ter 9. Então, vamos refazer. A gente fez o filtro, botar lá, ó. Flop, tá? Fizemos o filtro aqui, a gente tem que clicar aqui. Então, filtramos. Bateu o turn aqui, beleza? Aí aqui a gente tem um range dele turn. Aqui é a nossa equidade, ó. Olha como ela já melhorou para 44%. Então, no turn, o que ele beta esse size, né? Então, novamente, como eu falei, dois pares. Eu acho que uma certa frequência de dois pares vai ter medo do flush, vai ter medo. Não tem tanta sequência assim, né? Tipo, dama vala, dama 10, né? Draw de sequência, né? Mas tem um pouco. Então, eu acho que ele betaria mais alto com esses combos, mas ainda tem. Então, eu vou colocar que ele tem 60% do range forte betando esse valor e o restante está betando mais alto, beleza? Então ele não tem middle pair, não tem pocket pair, o 3 não vai betar, né? E as mãos não feitas, que seria a parte de e draw dele, que vai querer pressionar nesse 8, nesse rei. Se a gente for considerar que a gente tem aquela informação de que ele tem um delay muito alto, isso aqui é 100% do range. Ele tem. Se a gente for, pô, não é 100% radical, o cara não tem tanta informação, mas ele vai querer pressionar, a população vai querer pressionar muito. Então, você pode colocar algo como 75, é aqui, né? Fazer assim, ó. Algo como 75% do range. E aí a gente tem uma equidade positiva, na realidade. Flush draw, ele entra no Nomad Range. É que se eu marcar todos os flush draws aqui, entra os flush draws que são par também, tá vendo? Vamos botar que ele vai vetar todos os flush draws, todos os open-ended. Então, a gente tem 50% de equidade. A gente precisa de 30 pelo suporte. Beleza? Wise é uma blank total, galera. Total, total. A gente coloca o Wise aqui, ó. Na realidade, a gente tem 60% de equidade. Outro seguinte que ficou. E quando ele beta, a gente precisa de 27. Então, é um claro call. Claro call. Mesmo que a gente tenha errado muito ali em questões de qual range que ele tem, frequências e tudo mais, quando você tem uma extrapolação assim muito grande, realmente ele não representa nada, né? Ó, então, essa aqui é a análise profunda da mão, né? Eu realmente recomendo muito que vocês usem esse programa, ele ajuda muito a você analisar o jogo de forma analítica. Qualquer dúvida vocês podem mandar que eu tiro em relação a ele, fiquem tranquilos. E esses são os dois tipos de análise, beleza? Vamos voltar para a nossa apresentaçãozinha aqui. É isso, essa é a análise por estudo. Ela gera mais, ela refina a nossa estratégia, ela melhora o nosso plano de jogo, porque se você achou que ali era fold, você já pode colocar agora como um plano de jogo. Em turns, over blefados e rivers over blefados, eu vou pagar com meu bluff catcher. O Dama High é um bom bluff catcher, né? Teoricamente, ele tá blefando coisas muito piores. É isso. Então, o nosso resumo de como analisar uma mão de dúvida se condiz em, primeiro, entender a importância da dúvida, que a dúvida e o erro elas são fundamentais para o aprendizado. Então, primeiro você tem dúvida, você tem erro, você corrige isso, com isso você está aperfeiçoando o seu jogo e o longo prazo disso, desse ciclo, é o que traz a excelência. Tá? Você aprendeu a chave da análise, que é um plano de jogo básico, aplicar o filtro de range, entender qual é a ação ideal e criar ajustes futuros e melhorar ali o seu plano de jogo básico conforme você for adquirindo conhecimento do jogo. Você entendeu que você pode analisar uma mão de forma intuitiva, que é olhar a mão ali e, tá, isso aqui é fold, isso aqui é call, que isso tem um embasamento de tudo que você já passou pela sua vida em relação ao poker, né? Mas que também pode ser uma coisa que te sabote, porque se você pode ter uma aversão ali a um size maior, numa situação que você não compreende tanto ainda, você vai tomar linhas mais conservadoras, né? Nietzsche. E análise por estudo, que é você fazer isso. Poderia jogar essa mão no GTO e ver o comportamento do GTO? Sim, mas você tem que entender ali onde que a população está desviando do GTO. Então, de preferência, fazer esses node logs para ver o que o GTO faria, porque o GTO joga de forma perfeita contra ele mesmo, né? E a população está absurdamente muito longe disso. O melhor para a galera que está começando é realmente fazer essas análises ali pelo Flopzilla ou com um player que já seja mais experiente. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de conferir lá o Blue Line Poker.
Eu faço mentorias, tenho aberto privado, eu tenho cursos, eu tenho mentoria de coach para corrigir leak. E a solução de dúvidas lá é gratuita e aberta para todos os membros. Então, se você tiver uma mão de dúvida, você pode mandar lá e eu vou analisar essa mão. Vou postar para você. Show? Muito obrigado.